Com toda a pompa destas ocasiões, António José Seguro foi recebido por Filipe VI no Palácio Real, segunda-feira, pouco antes da 13h, hora de Madrid. A reunião de trabalho entre os dois chefes de Estado deveria durar 1 hora, mas estendeu-se por mais 30 minutos. A visita foi depois alargada às delegações. Juntaram-se os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, os chefes da Casa Civil Interina e da Casa do Rei, embaixadores e assessores diplomáticos. Em março, na tomada de posse presenciada por Filipe VI, Seguro já tinha sublinhado a vontade de construir convergências duradouras com Espanha. Em Madrid, repetiu a mensagem e prometeu trabalhar para que mais empresas portuguesas se estabeleçam no país vizinho. O almoço oferecido pelos monarcas contou também com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, com quem Seguro se reuniu à tarde. Em Espanha já começaram as candidaturas de imigrantes para serem legalizados após o país ter lançado um processo de regularização extraordinário. Centenas de milhares de estrangeiros que vivem e trabalham em Espanha sem autorização poderão estar abrangidos pela medida. De acordo com dados do governo, só nos primeiros 3 dias, 43 mil imigrantes foram registados, estando o programa em vigor até ao final de junho. A medida oferece às pessoas sem estatuto legal uma autorização de residência renovável de 1 ano. Para isso, precisam de estar a viver no país há 5 ou mais meses e ter um registro criminal limpo. No entanto, têm surgido dúvidas quanto ao curto prazo para processar todos os possíveis interessados. O governo espanhol diz que a medida poderá abranger 500 mil migrantes. O Centro de Investigação Funcas estima cerca de 840 mil pessoas. Pedro Sánchez defende que aqueles que já vivem e trabalham em Espanha devem fazê-lo em condições de igualdade e pagar impostos. Com uma população em envelhecimento, Espanha afirma que precisa de mais trabalhadores para manter a sua economia em crescimento e as contribuições para a segurança social. Setor-chave da economia espanhola, incluindo a agricultura, o turismo e os serviços, dependem de imigrantes da América Latina e de África. Quase um mês depois de garantir a maioria mínima nas eleições parlamentares da Eslovénia, o primeiro-ministro liberal Robert Golob admitiu que não conseguiu formar uma coligação governamental. Este anúncio cria a oportunidade para que o segundo colocado, o conservador Janez Janša, procure formar uma coligação. O partido de Golob conquistou 29 assentos nas eleições do mês passado, enquanto os conservadores do 3 vezes primeiro-ministro Janša obtiveram 28 assentos no Parlamento de 90. Golob disse aos jornalistas após reunião com a presidente do país que está ansioso para trabalhar com a oposição e que não tinha encontrado um parceiro entre os partidos de centro-direita para uma coligação governamental. Janša reiterou que não tinha pressa em formar um governo e disse que queria fazer o que é melhor para o país juntamente com o seu Partido Democrático Esloveno. No início deste mês, o Parlamento elegeu um presidente da Câmara, apoiado pelos conservadores de Janša e por um aliado. O Iraque decidiu reabrir um dos seus principais postos fronteiriços com a Síria em resposta à crise no Médio Oriente. O tráfego em Rábia, no norte do país, estava paralisado há mais de uma década. No entanto, o bloqueio do Estreito de Hormuz alterou esta situação, uma vez que o Iraque costumava encaminhar a maior parte das exportações de petróleo através da via navegável. De acordo com os planos, o combustível iraquiano será transportado por caminhão até ao mar Mediterrâneo através do posto fronteiriço reaberto. Espera-se que o restabelecimento do tráfego impulsione também o comércio entre os dois países. Elon Musk não compareceu perante a justiça francesa. O multimilionário, proprietário da rede social X, tinha sido convocado esta segunda-feira para uma audiência voluntária perante o Ministério Público de Paris, no âmbito de uma investigação sobre a plataforma cujo algoritmo terá sido utilizado para interferir na política do país. A investigação foi depois alargada aos conteúdos gerados pelo chatbot Grok, desenvolvido pela xAI e integrado no X. As investigações incidem em particular sobre publicações que veicularam teorias de negação do Holocausto, bem como criação de deepfakes de caráter sexual, incluindo pornografia infantil.
comunicado publicado esta segunda-feira, o Ministério Público de Paris registra a ausência das pessoas convocadas, mas diz que a presença ou a ausência não constitui obstáculo à continuação das investigações. No início de fevereiro, os escritórios do X, em Paris, foram alvo de buscas. A empresa, que nega qualquer irregularidade, denunciou a operação como politizada e um ato judicial abusivo. França não está sozinha. No Reino Unido, o regulador de dados abriu uma investigação ao X e ao XAI em fevereiro. A União Europeia também lançou uma investigação sobre a produção de deepfakes de cariz sexual envolvendo mulheres e menores. Os problemas de Kanye West com a projetada digressão europeia não param. Agora foram os concertos na Polónia e na Suíça a ser desprogramados devido às posições antissemitas que West teve no passado. Os concertos anteriormente agendados pelo controverso rapper no Reino Unido e em França tinham já sido cancelados. West deveria atuar no estádio da Silésia, em Chorzów, nos arredores de Katowice, na Polónia, a 19 de junho. Esta seria a primeira atuação no país em 15 anos. No sábado, o Futebol Clube de Basileia, na Suíça, responsável pelos concertos e eventos no estádio Santiago Park, decidiu contra o concerto de West previsto para junho. Estes últimos cancelamentos seguem-se à decisão do governo do Reino Unido de proibir a entrada do rapper no país e ao subsequente cancelamento do Wireless Festival deste ano, bem como ao adiamento do concerto do West previsto para o estádio Vélodrome, em Marselha, em França. Após o cancelamento do concerto em França por pressão do governo do país, West escreveu na plataforma X que está arrependido dos erros e sabe como é difícil aceitar a sinceridade do compromisso em repará-los. Escreveu ainda: assumo total responsabilidade pelo que é da minha responsabilidade, mas não quero colocar os meus fãs no meio disto. West tem concertos agendados na Turquia, Países Baixos, Itália, Espanha e Portugal, mais precisamente no Estádio do Algarve, no dia 7 de agosto. Mas tendo em conta a recente onda de cancelamentos, especula-se que toda a parte europeia da digressão seja cancelada. No Louvre assistimos a um encontro entre dois gigantes da escultura, Miguel Ângelo e Rodin. 200 obras, incluindo mármores, bronzes, moldes em gesso, terracota e inúmeros desenhos separados por 3 séculos e meio, estão em exposição no famoso Museu de Paris até 20 de julho. A exposição compara a arte dos dois génios através de um tema comum, a representação do corpo vivo. Le style de Michel-Ange est vraiment un style de la Renaissance, initiateur du maniérisme. En ce sens, son style est assez différent de celui de Rodin, qui, lui aussi, à son époque, a vraiment bouleversé les codes de la sculpture. On sort d'un siècle où la sculpture a oscillé entre un très fort tribut au classicisme, avec donc là, de nouveau, un regard renouvelé sur l'Antiquité, une forte inspiration de l'Antiquité, et en même temps également tout l'apport du romantisme. Como prolongamento deste encontro, o Louvre acolhe também 2 apresentações de dança inspiradas nas pinturas e nas esculturas dos dois artistas, interpretadas por bailarinos da Ópera de Paris. Nous avons imaginé un spectacle consacré à des duos. Pourquoi? Parce que cette exposition, d'une certaine manière, c'est un duo entre 2 grands sculpteurs. Et donc c'est une soirée qui est constituée de grands duos un petit peu mythiques du grand répertoire du Ballet de l'Opéra de Paris, mais aussi avec une création réalisée par Yvon de Mol, un danseur du Ballet de l'Opéra de Paris, qui a imaginé une création en lien, en écho, en dialogue avec l'art de Michel-Ange et l'art de Rodin. Ao reunir Miguel Ângelo e Rodin, o Louvre oferece uma exploração interdisciplinar da história da escultura e mostra como esta questão da representação dos corpos vivos é algo que atravessa os séculos. É um trabalho que requer precisão de régua e esquadro. As mãos têm de ser firmes para podar as plantas apenas no essencial. Tudo isto debaixo de água num jogo de força e equilíbrio.
É o que acontece quando se mergulha literalmente no mundo de Takashi Amano para manter a visão do criador. A exposição temporária Florestas Submersas conta já 11 anos, graças ao trabalho dos aquaristas que todos os dias mantêm este aquário em plenas condições, somando cerca de 11.000 horas de mergulho especializado. Algo impensável e nenhum outro aquário tem este número de quantidade de horas de trabalho dentro d'água. É um aquário de 40 metros, não podemos esquecer disso. É o maior Nature Aquarium do mundo ainda. E, portanto, nós temos que o dividir por zonas, temos uma escala de mergulho e temos cerca de 3 a 4 pessoas todos os dias a mergulhar para manter exatamente tudo como o criador, Takashi Amano, assim idealizou. Além da manutenção e limpeza diárias, a poda é feita para manter o desenho e a forma do aquário tal como foram idealizados. Inaugurada em 2015 no Oceanário de Lisboa e com uma duração prevista de 3 anos, a exposição ultrapassou largamente o seu tempo estimado de vida. Ao fim de 11 anos, o encerramento é agora imposto pela própria natureza e pelo respeito ao autor. Se estivéssemos a prolongar durante este aquário mais tempo, poderíamos estar a transgredir a visão do próprio autor do aquário, porque ao longo do tempo o aquário vai se modificando e, portanto, não seria um pouco desrespeitoso se nós quiséssemos estender por tempo indeterminado. Até 30 de junho poderá visitar a exposição, ver as podas ao vivo ou até ser guiado pelos bastidores, deste que é ainda o maior Nature Aquarium do mundo.